Oi, meu nome é Clarice. Me conte, você já sentiu como se alguém estivesse te seguindo? Na verdade, quem tá aí atrás de você agora? Olhe para trás. Ninguém? Eu devo estar imaginando coisas de novo. Droga, isso é paranoia. Eu sempre sinto como se alguém estivesse me observando. Você acha que isso é coisa da minha cabeça? Não tire conclusões tão precipitadamente. Escute a minha história e você descobrirá como alguém passa a vida inteira afundada em uma pilha de nervos. Eu sou filha única e minha mãe sempre me mimou muito. Ela me cercou com muito carinho e atenção. Eu nunca conheci meu pai. Minha mãe disse que ele nos deixou quando eu ainda era apenas um bebê. Talvez seja por isso que ela sempre se preocupou tanto comigo. Desde que nasci, eu tinha uma câmera de segurança no meu quarto para que ela sempre soubesse o que eu estava fazendo. Com o passar do tempo, eu fui crescendo e minha mãe se preocupava cada vez mais. Ela tinha uma posição importante no trabalho e passava o tempo todo lá. Para ficar de olho em mim, ela sempre me ligava e perguntava por que não conseguia me ver nas câmeras de segurança. Eu estava tão cansada disso, eu não podia ir ao banheiro sem ela saber. Ela era uma verdadeira tirana. Acabei brigando com ela. Eu disse que não aguentava mais. Parecia que ela estava sempre me vigiando. Foi quando minha mãe ficou pensativa. Ela disse que eu estava certa e que sentia muito. Ela esquecia que eu já era bem crescidinha. Minha mãe prometeu que não cuidaria mais de mim. E sabe de uma coisa? Ela cumpriu a promessa. Ela tirou todas as câmeras de segurança da nossa casa e parou de me ligar a cada meia hora. Logo, a melhor época do ano chegou. As férias. Passei muito tempo com meus amigos. Curiosamente, minha mãe parou completamente de me incomodar com seus cuidados. Ela me deixou ir às festas e festas do pijama com minhas amigas. Mais do que isso, ela fazia viagens de negócios e me deixava sozinha, sem nenhum problema. Ela nem sequer ligava para perguntar se eu estava bem. Uma vez, fui convidada para uma festa legal. Claro, eu disse à minha mãe que queria ir. Ela não tentou me impedir, apenas me disse para ter cuidado. Havia muitos caras novos naquela festa. Estávamos nos divertindo e eu até conheci um cara. O nome dele era Quentin. Ele estava estudando para ser diretor de cinema no Instituto de Arte Moderna e sabia muito sobre cinema. Eu estava muito interessada nele. Vamos ser honestos, eu gostava dele e esperava que ele também gostasse de mim. Depois daquela festa, o Quentin se ofereceu para me levar até o carro dele. Eu concordei, mesmo sabendo que devia ter chego em casa muitas horas atrás. Mas minha mãe estava em uma viagem de negócios. Então pensei que ela não iria descobrir se eu chegasse um pouquinho tarde. Estávamos sentados no carro do Quentin, conversando alegremente. Ele estava me contando sobre os roteiros mais incríveis que conseguia pensar. Nós estávamos sentados lá há cerca de 1 hora quando meu telefone tocou. Era minha mãe. Putz. Atendi o telefone e disse rapidamente que eu já estava perto de casa, chegando na porta. Ao que minha mãe respondeu bruscamente. Por que você está mentindo? Você está sentada com um cara em um Tesla bege a 8 quilômetros de casa. Fiquei com muito medo. Eu nunca tinha visto ela falando tão fria e severamente. Além disso, como ela descobriu tudo isso? Comecei a sentir como se estivesse sendo observada novamente. Eu olhei para fora do carro, mas não tinha ninguém por perto. Então pedi ao Quentin que me levasse para casa imediatamente. Passei a noite toda remoendo na minha cabeça o que tinha acontecido com a minha mãe. No dia seguinte, ela voltou da viagem de negócios e sorriu como se nada tivesse acontecido. Perguntei se ela tinha voltado a me observar. Ela respondeu, claro que não. Mas como ela poderia saber sobre Quentin e o carro? Minha mãe disse que ela simplesmente adivinhou, que era apenas um chute. Ela também me pediu para nunca mais mentir para ela. Foi tudo muito estranho. Alguns dias depois, fui passear com o Quentin e disse a ele que algo não estava certo. Ele ficou surpreso e disse que tudo parecia um roteiro de um thriller. Como minha mãe poderia ter adivinhado tudo aquilo? Sim, ela podia ter simplesmente chutado que eu estava com um cara. Mas como ela sabia a marca do carro ou a que distância estávamos de casa? O Quentin disse que não era nada. Ele me perguntou se algo fora do comum tinha acontecido comigo nos últimos tempos. Pensei um pouco sobre isso e me lembrei de um incidente estranho. Pouco tempo antes, eu tinha ido ao dentista, o Dr. Schwartz. Meu dente do siso estava saindo e eu precisava de uma pequena cirurgia. O Dr. Schwartz era o médico da nossa família e eu já tinha me consultado com ele algumas outras vezes anteriormente.
No entanto, nessa visita, por algum motivo, havia outro médico em vez dele. Ele disse que seu nome era Dr. Smith e que estava substituindo o Dr. Schwartz, que teve que sair urgentemente para uma conferência. Eu achei meio estranho, mas, mesmo assim, me sentei na cadeira. O Dr. Smith tratou meu dente, mas por algum motivo demorou um pouco mais do que eu esperava, e eu não conseguia ver o que ele estava fazendo com os meus dentes. Quando Quentin ouviu minha história sobre o Dr. Smith, ele deu um pulo e disse que tinha entendido tudo. Enquanto o Dr. Smith estava cuidando dos meus dentes, ele também implantou um chip eletrônico na minha cabeça. Minha mãe definitivamente o mandou fazer isso. E agora, com o chip, ela poderia me rastrear onde quer que eu estivesse. Parecia algo surreal, mas pensei um pouco mais. Essa teoria explicava tudo. Além disso, eu ainda não sabia onde minha mãe realmente trabalhava. Enfim, eu acreditava no Quentin. Isso fez eu me sentir ainda pior. Como a minha mãe poderia ter me tratado assim? Como se eu fosse uma cobaia e não sua própria filha. À noite, tive uma conversa séria com a minha mãe. Eu disse a ela que sabia tudo sobre o chip na minha cabeça e toda a vigilância. Ela ficou surpresa e disse que eu estava imaginando coisas, que aquilo não existia, e que se eu continuasse me comportando assim, ela me mandaria para uma clínica psiquiátrica. Ela tentou me convencer de que eram apenas medos na minha cabeça, mas eu não acreditei nela. No dia seguinte, Quentin e eu fomos a um centro médico onde eu pedi um diagnóstico por imagem da minha cabeça. Um velho médico de óculos me disse para eu não me preocupar e que ele definitivamente notaria se houvesse algo de errado comigo. Ele fez alguns exames e não encontrou nada. As imagens não mostravam nenhum corpo estranho na minha cabeça. O velho médico sorriu para mim e disse que eu estava me preocupando por nada. Quando saímos do centro médico, o Quentin presumiu que o chip não era eletrônico, mas biológico, como um vírus. É por isso que o scanner não detectou ele. Quentin disse que tinha ouvido falar de tais chips, secretamente desenvolvidos pelos militares. Eles foram implantados em corpos humanos como um vírus para monitorá-los. Parecia que ele estava certo. O que minha mãe tinha feito, afinal? Como ela poderia ter acesso a essas tecnologias? Foi quando eu decidi investigar e descobrir a verdade. E, é claro, o Quentin concordou em ajudar. Ele seguiu a minha mãe e descobriu onde ela trabalhava. À noite, enquanto ela dormia, saí de casa e Quentin e eu fomos investigar. Entramos furtivamente no prédio que o Quentin viu minha mãe saindo e começamos a olhar em volta. Estranhamente, aquele lugar parecia algum tipo de laboratório secreto e muito assustador. O que eles faziam aqui? Não tivemos tempo suficiente para descobrir. Ouvimos um alarme disparar de repente. Fomos descobertos. Guardas estavam correndo pelo corredor. Vai depressa, Quentin gritou. Peguei uma caixa com documentos e saímos correndo. De algum jeito, conseguimos sair do prédio a tempo. Entramos no carro e saímos em disparada. Fiquei chateada por não termos encontrado nada, mas fiquei feliz por não termos sido pegos. De repente, o Quentin disse que estávamos sendo seguidos. Vi um carro com seguranças correndo atrás de nós. O Quentin pisou no acelerador e começamos a ir ainda mais rápido. Depois de alguns quilômetros, nossos perseguidores ficaram para trás, mas não paramos e seguimos em frente. Logo estávamos saindo da cidade e correndo pela estrada em direção ao deserto. Já havia amanhecido e ainda estávamos dirigindo. Tínhamos medo de voltar, mas ainda era mais assustador ficar no escuro, sem respostas. Quem é minha mãe? O que ela fez comigo? Peguei a caixa que tinha roubado do trabalho dela e comecei a examinar os documentos. Havia todo tipo de relatório, quando, de repente... Espere, o que é isso? Vi meu nome em um dos documentos. Não pode ser. O documento dizia que minha mãe não era minha mãe biológica. Ela me adotou quando eu era muito pequena. Foi um choque para mim. Comecei a chorar e mostrei para o Quentin a minha terrível descoberta. Ele me acalmou e me disse que estava tudo bem. Em algum momento, ele se distraiu na estrada, nosso carro derrapou repentinamente e acabou capotando. Quando recobrei a consciência, o Quentin já tinha me puxado para fora do carro e estava me sacudindo para me acordar. O Tesla estava virado em uma vala com as rodas para cima. O Quentin estava se desculpando por ter perdido o controle do volante. Eu olhei em volta. Só era possível ver o deserto se estendendo por quilômetros a fio. Sim, estávamos seguros após o acidente. Mas o que deveríamos fazer agora? O Quentin queria pedir ajuda,
mas estávamos tão distantes que simplesmente não tinha nenhum sinal de celular. Estávamos presos no meio de um deserto e ninguém sabia onde estávamos. Eu estava sentada no sol escaldante pensando, por que tudo isso aconteceu? Eu fui adotada, mas isso tinha algo a ver com o chip na minha cabeça? Havia cada vez mais e mais dúvidas. E se não houvesse um chip? E se eu estivesse imaginando tudo isso e ninguém estivesse realmente me monitorando? Esse pensamento me assustou. Se esse fosse o caso, ninguém nos encontraria e ficaríamos no deserto para sempre. Antes que eu percebesse, lágrimas estavam escorrendo pelo meu rosto. Várias horas se passaram. Estávamos nos escondendo do sol na sombra do carro capotado. De repente, o Quentin se levantou e começou a acenar com os braços. Olhei para trás e vi um carro se aproximando de nós. Que sorte incrível! Não estávamos sozinhos e seríamos salvos. O carro parou e dele saiu minha mãe. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Ela parecia tão brava. Ela me disse para entrar no carro. Fiquei com medo, mas fiz o que ela mandou. Ela deixou o Quentin no deserto. Ele ficou em pé, olhando surpreso enquanto partíamos. Essa é a minha história. Estávamos voltando. A mulher que eu costumava chamar de mãe estava calada. Ao meu lado estava uma caixa de documentos que ela levou junto. De repente, vi fotos entre os documentos. Minha mãe estava lá, realizando alguns experimentos com outros funcionários do laboratório. Espera um pouco. Por que o rosto daquele homem parecia tão familiar para mim? Espera. Não pode ser. Era o Dr. Smith. O que estava acontecendo? E também havia o velho médico que fez o exame de imagem da minha cabeça. Eu não conseguia acreditar. Era tudo uma armação. Quando chegamos em casa, minha mãe começou a agir como se nada tivesse acontecido mais uma vez. Eu me tranquei no quarto e não conseguia parar de pensar. O chip estava realmente na minha cabeça? Talvez eu tivesse sido adotada para que eles pudessem realizar experimentos comigo? Como eu deveria tratar minha mãe agora? Eu estava completamente perdida. Eu preciso da tua ajuda. O que devo fazer? Seus comentários abaixo me ajudarão a entender toda essa situação. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Deixe a minha história alcançar o maior número de pessoas possível. Oi, eu sou a Margot e tive uma infância horrível. Mamãe e papai não se importavam onde eu ia ou o que fazia. Eles me alimentavam e vestiam terrivelmente. Meus colegas sempre faziam bullying comigo. Não é de se admirar que eu tenha crescido e me tornado uma adolescente reservada. A única coisa que me deixava feliz era cantar. Tentei convencer meus pais a me colocarem em uma aula de canto, mas eles desistiram. Não temos dinheiro para essas bobagens. Mas eles sempre tinham o suficiente para todos os tipos de festas. Claro, eu fiquei muito magoada, mas não desisti do meu hobby. Eu cantava em casa, o que enfurecia meus pais. Normalmente, eles apenas ligavam a TV bem alto para não ouvir a minha voz. Mas um dia, eles foram longe demais. Eu estava de ótimo humor naquela noite. Afinal, eu iria participar de um concurso de música e subir ao palco pela primeira vez no dia seguinte. Eu estava ensaiando uma música da Rihanna em meu quarto quando meu pai entrou, parecendo irritado. Quando você vai finalmente calar a boca? Temos convidados! E eles estão irritados com essa choradeira toda. Eu prometi cantar mais baixo, mas meus pais ainda assim não ficaram satisfeitos. No final, mamãe me agarrou e me jogou porta fora. Cante suas músicas idiotas aqui! E quando você ficar com frio, bata na porta. Nós abriremos. Acabei ficando do lado de fora só de pijama. Estava nevando e soprando um vento gelado. Então, em alguns minutos, meus dentes rangiam. Mas eu não desisti e cantei por 1 hora até que finalmente perdi a voz. Eu bati na porta. Eu estava tremendo de frio, mas por algum motivo ninguém abriu. Comecei a bater na porta com toda a minha força. Isso também não ajudou, então eu pulei e olhei pela janela. Meus pais estavam dormindo no sofá e seus convidados haviam desmaiado na mesa. Todos se esqueceram de mim. Eu não conseguia mais sentir minhas pernas e já estava azul de tanto frio. Então, tirei uma grande pedra da neve e a balancei para quebrar a janela e consegui entrar. Mas de repente, uma vizinha me chamou por cima do muro. Margot, o que você está fazendo? Eu contei a ela toda a verdade e aquela mulher gentil me deixou passar a noite em sua casa. Ela me deu chá quente, me envolveu em um cobertor e me colocou na cama. Quando você acordar, vou te levar de volta para os seus pais. Adormeci, me sentindo feliz.
No entanto, pela manhã, vi um homem em vez dos meus pais. Ele me levou para um orfanato. Eu estava com tanto medo que não consegui me concentrar no que estava acontecendo ao meu redor. Não sei quanto tempo passei lá antes de ser enviada para uma família adotiva que morava em outro estado. Os Bakers acabaram sendo boas pessoas. A senhora Baker era cantora e depois de ver meu talento, ela me ajudou a treinar minha voz e me ensinou a tocar piano. Gostei imediatamente do seu filho Jacob. No início éramos apenas amigos, mas quando crescemos nos tornamos um casal. Para encurtar a história, a vida era ótima, mas eu realmente sentia falta dos meus pais. Não importa o quão terrível eles tivessem me tratado, eu tinha certeza que eles estiveram procurando por mim esse tempo todo e eles se arrependiam do que fizeram. Então, assim que eu atingi a maioridade, Jacob e eu arrumamos nossas malas, nos mudamos para minha cidade natal e alugamos um apartamento. Jacob conseguiu um emprego e eu decidi fazer logo de uma vez o que me fez voltar para lá. Eu fui até a casa dos meus pais. Meu coração bateu forte quando vi o pátio familiar. Quase nada havia mudado, apesar dos anos que se passaram. No entanto, eu me perguntei, quem era aquela garota? Quando cheguei mais perto, vi que ela se parecia muito comigo. Meus pais provavelmente desistiram de me encontrar e tiveram outra filha. Eu conheci minha irmã. Rita acabou sendo uma garota amigável. Ela me disse que gostava de dançar, mas seus pais não a deixavam ensaiar e constantemente desligavam a música. Eu fiquei chateada. Mesmo com o que aconteceu comigo, eles não aprenderam nada. Eu estava ouvindo a Rita e tentei não chorar quando ouvi uma voz familiar atrás de mim. Rita, quantas vezes já te disse para não falar com estranhos? Com um sorriso, me virei e abri meus braços para abraçar minha mãe, mas ela apenas franziu a testa. Ah, é você. Bem, entre se quiser. Não foi bem assim que eu imaginei que nosso encontro seria. Segui minha mãe para dentro de casa. Ela cruzou as mãos à sua frente e, sem nem mesmo me oferecer uma xícara de chá, perguntou: "O que você está fazendo aqui? Precisa de dinheiro? Aqui, pegue." Mamãe tirou um maço de dólares do armário e jogou para mim. "Só não venha aqui de novo, por favor. O conselho tutelar não vai nos deixar em paz por sua causa. Eles sempre vêm aqui para ver como a Rita vive. E assim, não diga a ela que você é irmã dela. Não perturbe a criança." Eu mal consegui conter as lágrimas. Joguei o dinheiro na mesa e saí da casa como um furacão. Tudo ao meu redor estava embaçado. Ainda assim, de alguma forma, consegui voltar para casa e comecei a chorar. Fiquei histérica. Quebrei todos os pratos e desabei na cama sem forças. Jacob quase não conseguiu me acalmar. Naquele dia em diante, a vida perdeu as cores para mim. Parei de sorrir, de cuidar de mim mesma, de limpar a casa. Meu apartamento deixou de parecer um lar. No começo, o Jacob tentou me ajudar com minha depressão, mas depois de um tempo ele se cansou da minha cara azeda. Ele começou a passar cada vez mais tempo no trabalho e um dia descobri o porquê. Naquele dia, eu estava fazendo compras no supermercado quando vi o Jacob. Ele estava segurando a mão de uma garota e escolhendo bebidas. Eu não fiz nenhuma cena. Eu não tinha mais lágrimas ou emoções. Eu apenas cheguei em casa, sentei ao piano e comecei a cantar. As notas e palavras me vieram sozinhas. Foi assim que compus minha primeira música. Ficou triste, mas muito bonita. Fechei a tampa do piano, arrumei minhas coisas e coloquei o anel de noivado na mesa de jantar. Mas então, eu esbarrei com o Jacob na entrada. Ele entendeu tudo sem eu precisar dizer nada. "Sinto muito, Margot. Por favor, fique aqui. Eu sei que você não tem para onde ir. O apartamento está pago até o final do mês." Jacob saiu e me deixou sozinha. Eu precisava encontrar um emprego para continuar vivendo de alguma forma. Abri meu laptop e comecei a olhar vagas disponíveis na cidade. Mas então, alguém tocou a campainha. "Você se esqueceu de algo?" Mas não era o Jacob. "Senhorita Evans, finalmente te encontrei." O homem se apresentou como Peter White, funcionário de um escritório de advocacia. Ele me entregou seu cartão de visita e uma pasta. Dentro havia alguns documentos e a chave de um cofre. "Acho que houve algum tipo de engano." "Absolutamente não. Você provavelmente não se lembra de seu avô. Você era muito jovem naquela época. O Sr. Evans era muito rico, mas estava com uma doença terminal. Ele viu o tipo de estilo de vida que seus pais levavam e fez de você, sua neta, a única herdeira de sua fortuna. Você pode usufruir dela agora que é adulta." Tudo pareceu uma piada para mim. Passei a noite tentando digerir as notícias e pela manhã fui ao banco checar tudo. Fui conduzida ao meu cofre, peguei a chave, abri e gritei de alegria. Havia muito dinheiro lá dentro. Em um dia,
Deixei de ser uma mendiga abandonada por todos e passei a ser uma mulher rica. E isso, é claro, exigiu uma comemoração. Almocei no restaurante mais caro da cidade, fiz compras em boutiques luxuosas e fui a um spa. À noite, fui a uma balada chique. Só voltei para casa de manhã cedo, cansada, mas extremamente feliz. Eu estava prestes a ir para a cama quando recebi uma mensagem. Quase deixei meu celular cair de tanta surpresa. Era Rita. Ela sugeriu que nos encontrássemos. Mandei um táxi buscar minha irmã e algumas horas depois a encontrei em minha casa. Ela me abraçou e disse meio às lágrimas: "Eu ouvi a sua conversa com a mamãe e sei que você é minha irmã. Não tenho mais ninguém com quem conversar. Viver com eles é horrível. Eles fingem ser pais atenciosos apenas quando o conselho tutelar nos visita. Eles simplesmente não se importam comigo." Eu entendi a Rita como ninguém. E eu prometi a ela que as coisas iriam melhorar. Nós conversamos por várias e várias horas. A Rita acabou sendo uma menina gentil e alegre. Decidi compartilhar um segredo com ela e cantei a música que compus após descobrir a traição do Jacob. A Rita filmou minha performance e quando terminei, sugeriu que postássemos no TikTok. Foi tão legal, maninha. Você pode ficar famosa. Mas eu tinha medo de receber comentários de ódio. Eu já tinha negatividade suficiente na minha vida. Por isso, a Rita não conseguiu me convencer. À noite, a levei para casa e fui para a cama. E pela manhã, acordei com o som de inúmeras notificações. A Rita tinha me enviado milhões de emojis e figurinhas alegres. Abri o link que ela me enviou e pulei da cama. Aquela pequena trapaceira acabou postando minha música na internet e ela já tinha quase 2 milhões de visualizações. A partir daquele dia, uma nova vida começou para mim. Comecei a escrever músicas, gravar vídeos para o TikTok e ter milhares de curtidas. Minha audiência não parava de crescer. Decidi investir o dinheiro do meu avô para melhorar minhas habilidades. Gravei em estúdios profissionais, filmei videoclipes, fiz aulas de canto. Um ano depois, eu era uma verdadeira estrela. Eu gravei com músicos renomados e apareci nos programas mais famosos. E os melhores blogueiros estavam sempre compartilhando minhas apresentações. Como provavelmente você já deve ter adivinhado, fiquei ridiculamente rica. A primeira coisa que fiz foi enviar parte do dinheiro para minha família adotiva por todo o bem que eles fizeram por mim. Peter e eu começamos a namorar e nos casamos depois de um tempo. Compramos uma mansão de luxo em Beverly Hills. Rita começou a nos visitar todo fim de semana. Eu estava feliz, mas então algo arruinou meu humor. Naquele dia, eu estava voltando de uma tour quando vi meus pais perto da minha casa. "Margot, querida, nos perdoe. Percebemos o quão errado estávamos." Mamãe começou a chorar e estendeu a mão para mim, parecendo lamentável. Mas esse truque barato não funcionaria comigo. Eu sabia muito bem que eles só queriam meu dinheiro. Então, pedi aos seguranças que conduzissem os convidados indesejados para fora. No entanto, se livrar deles não foi tão fácil. Meus pais começaram a me seguir e a aparecer em todos os lugares que eu ia. Em casa, nos shows, perto do estúdio. Eu fingia que não os via. Mas um dia, recebi uma ligação estranha do conselho tutelar. "Senhorita Evans, seus pais sofreram um acidente de carro. Você precisa ficar com a Rita, ou ela será enviada para um orfanato." Eu fiquei tão assustada. Dei um jeito de buscar a Rita e algumas horas depois, eu já a estava abraçando. Minha irmã estava segura, mas eu ainda me sentia desconfortável. Senti pena dos meus pais. Mesmo depois de tudo que eles fizeram, gostaria de ter lhes dado outra chance. Então, usei meus contatos para descobrir em qual hospital eles estavam e corri para lá. Quando entrei no quarto deles, gritei e quase desmaiei. Mamãe e papai estavam sentados em cadeiras de rodas, com o corpo todo enfaixado. Lágrimas correram pelo meu rosto. Ajoelhei-me e abracei meus pais. Nunca tínhamos estado tão perto antes. Decidi fazer de tudo para que mamãe e papai se recuperassem o mais rápido possível. Paguei todo o tratamento e meus pais foram transferidos para o melhor hospital do país. Os médicos começaram a lhes dar os remédios mais caros. Os celulares dos meus pais quebraram durante o acidente. Então, dei a eles iPhones novos para que ficassem sempre em contato. E o mais importante, comprei uma casa em Beverly Hills ao lado da minha, para que eu pudesse cuidar dos meus pais sem problemas.
Depois que eles receberam alta, meus pais se mudaram e começamos a passar um tempo juntos, como uma família normal. No Natal, decidi surpreendê-los. Coloquei vouchers para uma viagem às Maldivas para cadeirantes em uma meia e entrei furtivamente em sua casa para pendurar o presente na árvore de Natal. Mas então, de repente, ouvi alguém abrindo a porta. Pendurei a meia e me escondi no armário para ver a reação dos meus pais. No entanto, algo terrível aconteceu. Mamãe e papai de repente pularam de suas cadeiras de rodas, tiraram as bandagens e abriram uma garrafa de bebida. Papai ergueu o copo e disse com uma voz solene: "Ao nosso médico, Sr. Scott, que confirmou nossa história para aquela idiota." Meu mundo desabou mais uma vez, mas eu não iria mais chorar e sentir pena de mim mesma. Pulei do armário e contei aos meus pais tudo o que eu pensava deles. Depois que os coloquei para fora de casa, eles tiraram a Rita de mim. Não porque ela era muito querida para eles, mas para me irritar. Minha irmã estava chorando e me implorando para não a deixar, mas a lei estava ao lado dos nossos pais. Desde aquele dia, Peter e eu só pensávamos em como trazer a Rita de volta. Mas mesmo com meus contatos e seu talento jurídico, nada funcionou. Estávamos ficando desesperados, quando de repente recebi outra ligação do Conselho Tutelar. "Senhora Evans, seus pais sofreram outro acidente de carro e estão gravemente feridos. Eles estão em um hospital agora, venha levar sua irmã." Fiquei muito feliz em trazer a Rita para minha casa. Claro, eu não acreditei em uma só palavra que me disseram sobre meus pais. Eles eram tão preguiçosos que nem se deram ao trabalho de inventar uma outra história para conseguir meu dinheiro. Tudo isso me deixou furiosa. Decidi puni-los por suas mentiras. Levei a polícia comigo ao hospital para expor aqueles mentirosos e irrompi na enfermaria. Mas o que eu vi não era o que eu esperava. Mamãe estava deitada na cama, aleijada e indefesa. Tudo que ela conseguia fazer era piscar. Eu nem tinha certeza se ela havia me reconhecido. Com a voz trêmula, perguntei ao médico onde estava meu pai, mas ele apenas baixou os olhos e colocou a mão em meu ombro. "Meus pêsames, senhorita. Seu pai morreu na UTI." Agora, estou enfrentando um dilema. Devo cuidar da minha mãe depois de tudo que ela fez? Ou tentar esquecê-la e viver minha própria vida? O que você acha que eu deveria fazer? Olá, pessoal! Eu sou a Nancy e tenho 13 anos. Minha mãe trabalhava como professora em uma escola e um dia ela voltou para casa com um iPhone novo. "Mãe, isso é muito legal, mas onde você conseguiu o dinheiro?" "Querida, você não vai acreditar. Recentemente joguei na loteria. Imagina só, eu ganhei! Portanto, acostume-se com a nossa nova vida. Agora somos ricas." Um por um, mamãe começou a tirar presentes de sua bolsa. Um caderno de desenhos, adesivos, um vestido, uma capinha nova para o meu celular. Eu estava tão feliz, mas então minha mãe me surpreendeu ainda mais. "Nancy, você se lembra de me mostrar um videogame novo? PlayStation 4, se não me engano? Vamos comprá-lo." Eu me revirei a noite toda, pensando em planos para gastar o dinheiro da mamãe. De manhã, me gabei para minha amiga Millie. "Você vai jogar comigo quando eu ganhar o videogame?" "Tá brincando? Mas é claro! E você vai à minha festa de aniversário hoje à tarde?" A Millie disse, me entregando um convite com um laço lilás. Eu estava tão feliz que tinha esquecido completamente que minha melhor amiga estava fazendo 14 anos naquele dia. Fiquei com vergonha, mas rapidamente contornei a situação. "Claro, minha mãe e eu vamos. É por isso que eu não te dei parabéns ainda. Tenho uma surpresa preparada para a tarde." Obviamente, não tinha surpresa nenhuma. Então voltei para casa triste, perdida em pensamentos. De repente, minha mãe apareceu com uma bandeja de cupcakes, no formato do Sonic, o personagem favorito da Millie. "Mãe, você salvou minha vida, obrigada." Agora tínhamos um ótimo presente para minha melhor amiga. À tarde, embalamos os cupcakes e fomos ao endereço que a Millie havia passado. Vimos uma casa pequena, mas confortável. Eu já estava tocando a campainha quando, de repente, ouvi a voz da minha amiga. "Ei, Nan, onde você está indo?" "Essa é a casa dos funcionários." Funcionários? Eu segui a Millie com a minha boca aberta pela casa mais luxuosa que já vi em toda a minha vida, cercada por 3 piscinas enormes. Eu não fazia ideia que a família da minha amiga era tão rica. Afinal, na escola, a Millie era igual a todos nós. Inclusive, o próprio smartphone dela era pior do que o meu. Millie levou minha mãe e eu a uma mesa luxuosa e nos apresentou a seus pais. Quando os adultos fizeram o primeiro brinde, tirei a preciosa caixa da bolsa da minha mãe.
A Millie ficou tão emocionada com o meu presente que até começou a chorar de felicidade. Quando nossos pais começaram a falar sobre coisas que achamos chatas e não entendíamos, a Millie me chutou levemente por baixo da mesa. Vamos, vou te mostrar uma coisa. Entramos furtivamente no quarto dos pais da Millie e ela pegou uma caixa rosa de lá. Quando ela abriu, fiquei sem palavras. Haviam muitas joias caras lá dentro. Vamos experimentá-las, minha amiga sugeriu. Eu não sabia por onde começar. Afinal, minha mãe nunca teve nenhuma joia. Eu estava prestes a recusar educadamente, quando de repente vi uma pulseira de ouro decorada com pedras brilhantes. Decidi experimentá-la e me olhei no espelho. Que beleza! Mas então fomos interrompidas por um choro de criança vindo do quarto ao lado. Minha amiga ficou pálida, agarrou minha mão e me arrastou até o outro cômodo. Havia um berço azul no canto do quarto. Mãos pequenas e rechonchudas estendiam-se para fora dele. Oh, que fofo! Não era bem assim que eu imaginava um bebê. Um menino vesgo, com um nariz minúsculo e orelhas estranhas estavam olhando para mim. Dei um passo atrás. Millie, esse é o seu irmão? Sim, sabe, ele é especial. Mamãe disse que o Rich tem síndrome de Down. Não sei exatamente o que isso significa, mas ele precisa de cuidados especiais. Millie o pegou e começou a cantar uma canção de ninar suavemente. Ela cantou por 1 hora e eu sentei na poltrona e cochilei ouvindo sua doce voz. Minha mãe me acordou. Nancy, é hora de nos despedirmos da aniversariante. Millie estava de pé ao lado do berço, chorando baixinho. Eu a abracei com força. Vai ficar tudo bem, só não chore. Não consegui esquecer o rosto do pequeno Rich no dia seguinte, mas algo finalmente me distraiu à noite. Mamãe estava servindo o jantar, como de costume, quando de repente vi uma pulseira brilhante em seu pulso, parecida à que experimentei na casa da Millie. Essa coincidência me pareceu muito estranha. Apenas um dia antes, minha mãe não tinha nenhuma joia, mas logo após nossa visita, uma pulseira apareceu de repente, e uma bem familiar, ainda por cima. E se minha mãe a tivesse roubado? Eu não queria acreditar nisso, mas por via das dúvidas decidi checar. Mãe, onde está o nosso bilhete da loteria? Já que tivemos tanta sorte com esses números, talvez devêssemos tentar apostar neles de novo. Eu joguei fora. Tá, mas talvez... Você tem problema de audição? Eu peguei o dinheiro e joguei fora o bilhete. Agora vá para a cama. Minha mãe nunca tinha falado assim comigo antes. Eu empurrei meu prato na mesa e entrei no meu quarto ruidosamente. Mas pela manhã, eu já não estava mais com raiva. Afinal, minha mãe e eu sempre fomos amigas e eu simplesmente não conseguia ficar brava com ela por muito tempo. Acordei cedo, entrei furtivamente na cozinha e preparei o café da manhã para ela. No entanto, quando minha mãe desceu, a primeira coisa que viu não foram os ovos mexidos com torradas, mas a bagunça que estava na cozinha. Nancy, o que você fez? Quando você acha que terei tempo para limpar tudo isso? Que pesadelo! Você não deveria ter cozinhado nada. Quanta gratidão! Peguei minha mochila e corri para a escola. Mas as coisas só pioraram. Eu estava com tanta pressa que esqueci meu dever de casa e tirei uma nota ruim. Pelo menos minha mãe nunca ficava zangada com notas baixas. Mas aquele dia foi diferente. Quando eu cheguei em casa, ela parecia furiosa. Olhei seu boletim eletrônico. Como você explica isso? Agarrei minha mochila com todas as minhas forças. Nancy, paciência tem limite. 1 mês de castigo. O quê? 1 mês inteiro? Só por causa de uma nota baixa. Isso não é justo. Fui para o meu quarto e coloquei minha mão na gaiola da minha chinchila. Lady, pelo menos você está do meu lado, né? Mas minha amiga peluda mordeu meu dedo dolorosamente. Estavam todos contra mim. Peguei a caixa de curativos, mas rapidamente puxei minha mão de volta. Ah, que dor! Eu confundi as caixas e, em vez de um kit de primeiros socorros, coloquei acidentalmente minha mão em uma caixa de costura. Uma agulha ficou presa no meu dedo. Como eu estava com muita raiva da minha mãe, não pedi ajuda a ela. Coloquei um band-aid no machucado e fui dormir, para que o dia seguinte chegasse mais cedo. Na manhã seguinte, desci para a sala e vi minha mãe comendo comida de um restaurante caro. Mãe, o que temos para o café da manhã? Procure alguma coisa na geladeira. Já estou indo, tchau. Sim. Não foi bem o tipo de manhã que eu esperava no meu aniversário. Passei o dia todo pensando que mamãe me faria uma surpresa e me daria o videogame que havia prometido. Mas quando voltei da escola, encontrei apenas o cheesecake da noite passada em cima da mesa. Mãe, por acaso você quer me dizer algo? Ah, sim, querida. Veja que bolsa fofa eu comprei para mim. Eu me tranquei no meu quarto e comecei a chorar. Como minha própria mãe pode ter esquecido do meu aniversário? E tudo por causa do dinheiro. Afinal, antes, quando não tínhamos tanto, minha mãe e eu vivíamos muito felizes. Brincávamos até tarde da noite
e fofocávamos como amigas de verdade. E agora, eu senti como se a pessoa mais próxima de mim não precisasse mais da minha companhia. Adormeci pensando nessas coisas e pela manhã decidi firmemente falar com a minha mãe. Mas ela não estava em casa. Fui para a escola de péssimo humor e de repente fui encharcada da cabeça aos pés por um carro que passou por uma poça d'água. Ei, olha por onde anda! Eu olhei para o conversível que tinha espirrado aquela água lamacenta em mim e imediatamente me esqueci de tudo no mundo. Minha mãe estava sentada no banco do carona e um homem estava dirigindo. Eles não me notaram e continuaram conversando docemente. Então era isso. Minha mãe não ganhou na loteria nem roubou dos pais da Millie. Ela encontrou um namorado rico e se esqueceu completamente de mim. Millie tentou sem sucesso me animar o dia todo na escola, mas suas tentativas de me confortar apenas me deixaram mais zangadas ainda. Millie, me deixe em paz. Você não vê que não estou para conversa? Minha amiga se afastou de mim e eu continuei sentindo pena de mim mesma. As coisas não podiam continuar assim. Esperei até que mamãe voltasse do trabalho e desci para a sala para conversar. Mas então, eu a ouvi falando no telefone. Não quero que minha filha saiba disso. Isso seria muito constrangedor para mim. Eu não queria mais ter uma conversa franca com ela depois de ouvir isso. Mas eu tinha outro plano. De manhã, esperei até que mamãe saísse para o trabalho e a segui cuidadosamente. Eu queria dar uma olhada melhor no homem que logo teria que chamar de pai. Mamãe estava passando pela luxuosa casa da Millie quando, de repente, ela parou e tocou a campainha. Eu me perguntei por que ela precisava dos pais da minha amiga. Curiosa, fiquei plantada na esquina. O pai da Millie saiu para encontrar minha mãe. E então, aquilo me atingiu como um choque elétrico. Ele parecia o homem que estava no conversível. Arrepios percorreram meu corpo. Minha mãe e o pai da Millie estavam tendo um caso. Depois disso, eu simplesmente não podia mais aparecer na escola. Voltei para casa e passei o dia todo andando de um lado para o outro, ensaiando um discurso raivoso para minha mãe. Mas à tarde, ela falou comigo primeiro. Nancy, logo um homem virá aqui em casa. Volte correndo da escola amanhã. Quero apresentá-la a ele. Você é péssima em fingir, mãe. Eu te conheço melhor do que isso. Você realmente destruiu a família de outra pessoa só por dinheiro? Eu não poderia perdoar minha mãe por isso. Depois de esperar que ela adormecesse, cortei todas as suas roupas novas e caras e silenciosamente saí de casa. Mas eu não tinha para onde ir. Eu queria comprar um café em uma lanchonete 24 horas, mas depois de ouvir meu pedido, o barista perguntou desconfiado. Garota, por que você está sozinha aqui no meio da noite? Onde estão seus pais? Ótimo. Exatamente o que eu precisava. Que ele chamasse a polícia. Eles estão esperando por mim no carro. Espere um segundo, senhor. Vou chamar minha mãe. Corri para a rua, para a casa da Millie, e me sentei ao lado dela até o amanhecer. Quando minha amiga finalmente apareceu para ir à escola, eu apareci e gritei seu nome. Millie, preciso falar com você, urgente. Tenho notícias terríveis. Minha mãe está saindo com seu pai. Eu estava prestes a confortar minha amiga, mas de repente ela começou a rir. Eu sei, ela também está encontrando minha mãe, aqui em nossa casa, quando vem ver o Richie. Mas por que minha mãe visitaria seu irmão? Prometi não contar, mas tudo bem. Você se lembra que meu irmão precisa de cuidados especiais e todos os tipos de procedimentos médicos, certo? Sua mãe é professora, as crianças a adoram e ela mora perto. É por isso que meus pais a convidaram para ser babá do Richie. Ela concordou, mas apenas com a condição de que você não descobrisse nada. Não sei porquê, mas acho que ela deve estar envergonhada. Fiquei tão feliz que eu poderia pular nela ali mesmo. Obrigada, senhor. Minha mãe era apenas babá de uma criança especial em uma família rica. E me senti terrivelmente envergonhada de mim mesma. Minha mãe comprara coisas com o dinheiro que ganhara e eu as destruíra com crueldade. Corri para casa para me desculpar, mas quando cheguei, vi minha mãe soluçando no ombro de um homem na sala de estar. Nancy, meu anjo, graças a Deus você está em casa. Por que você fugiu? Mãe, sinto muito, mas, de qualquer forma, contarei tudo mais tarde. Temos convidados, ao que parece. Eu olhei para o estranho, mas de repente ele veio até mim e me abraçou com força. Estou tão feliz, minha filha. Vamos com calma. Primeiro, morem juntos. Depois de algum tempo, talvez possamos chamar um ao outro de pai e filha. Nancy, você entendeu errado. Este é seu verdadeiro pai. Eu senti como se meu coração tivesse parado. Meu pai de verdade? E você está me contando sobre isso assim? Onde você esteve todo esse tempo? Por que não apareceu antes? É minha culpa. Quando éramos jovens, não contei a seu pai que ele teria uma filha. Nós terminamos. Recentemente, consegui um emprego como babá do irmão da sua amiga. Eu levei o bebê até o hospital certo dia e vi o nome do médico na placa da porta. Começamos a conversar e percebemos que não deveríamos ter terminado 14 anos atrás. Nossos sentimentos ainda são fortes.
Quando descobri que tinha uma filha, imediatamente quis te conhecer. Que linda você é. Tudo isso virou meu mundo de cabeça para baixo. Agora, eu tinha que aceitar e amar um homem que eu não conhecia. Mas eu me preocupei por nada. Nós imediatamente nos demos muito bem. Visitamos o Rich juntos e meu pai me ensinou como tratar crianças especiais. Graças a ele, agora sei o que vou fazer quando crescer. Meu relacionamento com minha mãe também melhorou. Ela admitiu que depois de tantos anos de pobreza, ter tanto dinheiro subiu a sua cabeça. Ela se desculpou por ter gritado comigo. Ela aparentemente estava exausta depois de começar em seu novo emprego e prometeu passar mais tempo em casa agora. Já eu percebi que preciso aprender a confiar em meus entes queridos, em vez de imaginar todo tipo de coisas e segui-los por aí. Alguns meses depois que tudo isso aconteceu, meus pais se casaram e eu me tornei a garota mais feliz do mundo. Envie este vídeo para alguém que precise dele. Olá, pessoal. Meu nome é Emma, mas todos me chamam de Cobra por causa da minha língua. Veja isso, eu também tenho muitos piercings e tatuagens. Você provavelmente está se perguntando o que aconteceu comigo, como eu me tornei assim. Bem, inscreva-se no canal e escute a minha história. Há apenas um ano atrás, eu era bem diferente. Eu não tinha uma única tatuagem e nunca tinha sequer pintado meu cabelo. Eu ia para a faculdade e era uma das melhores alunas lá. Sempre gostei de aprender coisas novas. Eu também me interessava muito pela história mundial e passava quase todo o meu tempo lendo livros. Como você provavelmente já deve ter adivinhado, eu não tinha namorado. Infelizmente, eu não era bonita. Todos os meninos da minha faculdade preferiam outras garotas a mim. Isso me deixava muito triste. Claro, minhas amigas eram tão incríveis e atrevidas. Elas queriam que as pessoas prestassem atenção nelas e faziam de tudo para conseguir isso. Elas usavam roupas provocantes, pintavam os cabelos e usavam maquiagens fortes. Eu não podia fazer o mesmo por causa da minha mãe. Ela era extremamente rígida e chata e odiava tudo que fosse provocativo. Ela se vestia com muito recato, não usava maquiagem e também não me deixava usar. Mas eu queria muito que os caras prestassem atenção em mim. E um dia, eu pedi permissão a ela para pintar o meu cabelo. Como esperado, a minha mãe disse que não. Fiquei brava com ela e disse que eu nunca encontraria um namorado desse jeito. Minha mãe respondeu que o que está dentro é mais importante. E um dia, eu encontraria um garoto que iria ver a minha beleza interior. Algum dia. Eu não queria esperar. Eu estava determinada a fazer tudo o que eu quisesse só para irritá-la. Um dia, eu finalmente tive a minha chance. Após meu segundo ano de faculdade, fui para a Europa durante as férias. Ia viajar para vários países. Mas o mais importante era o meu plano. Naquela época, eu já havia assistido muitos vídeos na internet, descoberto onde e como eram feitas as tatuagens, o que eram piercings e modificações corporais. Eu tinha um pouco de dinheiro guardado, então, quando cheguei na Holanda, eu fui imediatamente para o estúdio mais legal e fiz todos os piercings e tatuagens possíveis. Você está perguntando se doeu? É claro que doeu. No entanto, a beleza exige sacrifício e eu realmente queria ser irresistível. Eu passei o resto das férias deitada em um hotel, esperando que tudo sarasse, para que eu pudesse tirar os curativos. Eu me olhava no espelho e descobri que eu gostava muito da minha nova aparência. Claro, eu estava um pouco preocupada com a reação da minha mãe a tudo isso, mas eu já era adulta, podia decidir por mim mesma como seria a minha aparência. O que aconteceu a seguir foi um pesadelo total. Eu cheguei em casa e bati na porta. Minha mãe abriu, deu um grito assustado e fechou-a na minha cara. Ela não tinha me reconhecido. "Mãe, sou eu, sua filha", eu disse. Ela me deixou entrar e começou a chorar. "Emma, meu bebê, o que você fez?" Ela andava pela sala com o coração na mão, gritando e chorando alternadamente. Minha mãe não conseguia acreditar que aquilo era real. Eu tentei convencê-la de que a decisão era minha e de que me sentia mais confortável assim. Eu finalmente me tornei a pessoa que sempre quis ser e as pessoas começaram a prestar atenção em mim. À noite, minha mãe se acalmou, mas ainda se assustava toda vez que olhava para mim. O ano letivo começou e eu voltei para a faculdade com uma aparência completamente diferente. Foi incrível! Todos me olhavam, falavam comigo, queriam me tocar. Eu finalmente consegui o que eu queria. Depois de um tempo, me tornei a garota mais popular da faculdade. Eu nunca ficava sozinha. As pessoas sempre estavam perto de mim. Uma semana depois, eu conheci o Eric. Ele fazia o mesmo curso que eu, mas nunca tínhamos nos falado até então. E agora, ele tinha vindo até mim e me dito que eu parecia muito legal. O Eric era um festeiro nato. Ele passava todo o seu tempo livre em festas e conhecia todos os lugares onde as pessoas mais legais iam. Nós saímos algumas
algumas vezes e logo o Eric se tornou meu namorado. Ele começou a me levar a todas as festas e a me apresentar a todos os tipos de pessoas interessantes. Naturalmente, meu namorado e eu imediatamente nos tornamos o centro das atenções em qualquer festa. Todo mundo queria ver e falar comigo. Enquanto isso, minha mãe ainda não tinha se acalmado. Ela simplesmente não conseguia se acostumar com a minha nova aparência. Um dia, ela me arrastou até o carro e nos levou a uma clínica. Acontece que ela tinha marcado uma consulta com um médico e pediu a ele para remover todos os meus piercings e fazer algo com a minha língua. Claro, eu recusei imediatamente. Como eles ousariam me forçar a fazer algo assim? O médico disse que não podia fazer nada sem o meu consentimento. Como eu já era adulta, minha opinião era o que importava. Mas a minha mãe respondeu: "Minha filha não está bem da cabeça. Ela não sabe o que está fazendo." Ao que o médico respondeu que, naquele caso, ele precisaria da opinião de um psicólogo. Ele só poderia fazer algo com a minha aparência se eu fosse declarada louca. Eu estava furiosa. Eu definitivamente não esperava que a minha mãe fizesse isso comigo. Fiquei ressentida e não falei com ela durante todo o caminho de volta. Com o passar do tempo, todos na faculdade se acostumaram com a minha aparência. Eles começaram a me chamar de cobra e a zombar de mim. Eu não prestava muita atenção neles, embora algumas piadas fossem muito ofensivas. Mas o mais chato é que meu namorado Eric participava de tudo isso, principalmente durante as festas que íamos juntos. Ele fazia isso para chamar ainda mais atenção. O Eric não estava mais agindo como meu namorado. Em vez disso, ele me tratava como um acessório de moda. Percebi que ele não me amava. Para ele, eu era apenas uma aberração de que ele podia se gabar na frente de seus amigos. É por isso que não hesitei em terminar com ele. E ele nem ficou surpreso, apenas sorriu e saiu. Fiquei muito triste. Como pude estar tão errada sobre ele? Eu pensei que ele gostava de mim como pessoa. E se todo mundo me visse apenas como uma maluca esquisitona também? E se eu fosse apenas um palhaço para todo mundo e eles estivessem rindo pelas minhas costas? Pela primeira vez, eu desejei não ter feito nada do que tinha feito comigo mesma. Você acha que a minha mãe se acalmou depois que fomos ao médico? Quem me dera! Ela me arrastou para um psicólogo logo em seguida. Ele me pediu para fazer vários testes e só deu de ombros. Sua filha está completamente normal. A saúde mental dela está ótima. Minha mãe parecia perdida e confusa. Ela cobriu o rosto com as mãos. O psicólogo a acalmou, dizendo que não havia nada de errado com o que eu havia feito. Era tudo apenas uma forma de autoexpressão. Isso fazia eu me sentir mais livre. Minha mãe o ouviu. Eu não disse que estava começando a me arrepender do que tinha feito. Essas notícias teriam destruído a minha mãe. Depois que terminei com o Eric e percebi que todos estavam rindo de mim, eu parei de aparecer em público. Depois da faculdade, eu corria direto para casa e passava todo o meu tempo lendo ou no computador. Eu voltei a mergulhar nos estudos da história mundial e não queria ver ninguém. Minha mãe tinha viajado para algum lugar naquela época, então eu passava todo o meu tempo sozinha. Quando eu queria falar com alguém, eu acessava um fórum para entusiastas de história e conversava com as pessoas lá. E foi assim que eu conheci o Gregory. Ele estudava em outra faculdade, mas também amava a história mundial. Rapidamente, encontramos um terreno comum. Ele era um cara muito inteligente e interessante, um dos chamados nerds. Mas eu não me importava com isso. Era tão fácil falar com o Gregory e ele estava realmente interessado em meu mundo interior, na minha personalidade. Começamos a trocar mensagens de texto e, depois de alguns dias, começamos a ficar muito próximos. Eu até pensei que o Gregory poderia se tornar meu namorado. Eu me sentia feliz com ele. Aparentemente, ele também pensava nisso porque, um dia, ele sugeriu que nos encontrássemos na vida real. Fiquei muito feliz no início, mas depois percebi que era uma ideia terrível. O fato é que o Gregory parecia um cara completamente normal. As garotas geralmente não prestam atenção em caras assim, mas eu gostava dele. Só que eu nunca tinha enviado a ele uma foto minha, então ele não sabia como eu era. Tive medo de que, quando ele me visse assim, ficasse desapontado. Mas o Gregory estava muito ansioso para me conhecer e ele disse que tinha sentimentos por mim. Eu tinha certeza de que gostava dele também. Foi quando eu decidi firmemente que iria retornar à minha aparência natural. Percebi que havia cometido um erro e iria consertá-lo. E eu esperava que a medicina moderna fosse capaz de me ajudar com isso. Me lembrei do médico ao qual minha mãe havia me levado. Eu estava prestes a ir até ele. De repente, a porta se abriu e minha mãe entrou.
quase desmaiei. Ela tinha os cabelos coloridos, piercings no rosto e tatuagens em todo o pescoço. Mãe, o que aconteceu com você? Foi tudo o que consegui dizer. Minha mãe disse que havia pensado nisso por muito tempo e percebeu que também queria tentar mudar sua aparência. Foi assim que ela decidiu me apoiar. Mais do que isso, ela até gostou do novo visual. Por que eu não fiz isso antes? Tantas pessoas começaram a prestar atenção em mim ao mesmo tempo. Ela disse com entusiasmo. Esse era o fim. Não fui ao médico, é claro. Eu não poderia dizer à minha mãe que todas as modificações corporais não a tornariam mais feliz também. Seu apoio só tornou as coisas mais difíceis. O que você acha que devo fazer agora? Não posso dizer à minha mãe que mudei de ideia e que quero voltar a ser como era antigamente. Afinal, ela fez um grande sacrifício por mim. Mas também não posso continuar assim, porque quero conhecer o Gregory. Estou tão perdida. Escreva nos comentários. O que você faria no meu lugar? Olá, meu nome é Alana. Quando eu tinha 16 anos, tudo o que eu queria era ser uma adolescente comum. Infelizmente, minha mãe queria que eu fosse perfeita. E nada detinha até ela realizar seu sonho. Ela era obcecada pela minha saúde. Alana, você precisa tomar essas vitaminas. Ela controlava meu peso. Você está em ótima forma. Ela escolhia minhas roupas e monitorava minhas notas. Ela também esperava que eu ganhasse um concurso de soletração que estava se aproximando. Era uma competição em que os participantes devem soletrar palavras difíceis. Mamãe me fazia estudar cada segundo do dia. Sempre que eu sentia que a minha cabeça estava prestes a explodir, eu fazia uma pausa e assistia vídeos no canal Diário Privado. A propósito, você já curtiu esse vídeo e se inscreveu no canal? Alana, por que você ainda está aí sem fazer nada? Se você não cumprir sua agenda, não chegará a lugar nenhum nessa vida. Ela era tão controladora que eu sentia como se a vida estivesse passando por mim. Eu queria fazer algo divertido. Por exemplo, ir a um festival de música ao ar livre. Mas eu sabia que meu sonho não se tornaria realidade. E então, um dia um cara bonito se mudou para a casa do outro lado da rua. Eu disse bonito? Eu quis dizer maravilhoso. Me aproximei do nosso novo vizinho enquanto ele carregava suas coisas para dentro de casa. Olá! Eu sou a Alana. Legal. Você não vai se apresentar? Bem, eu sou o Ethan. Bem, Ethan, você precisa de uma ajudinha aí? O que eu preciso é que você pare de me fazer todas essas perguntas. Eu só estava tentando ser amigável. Não precisava ser tão frio e rude. Ethan tinha uma aura de mistério e eu queria que ele se abrisse comigo. Mas então, minha mãe se inclinou para fora da janela e com raiva me disse para voltar para dentro. Ela me repreendeu por falar com Ethan. Como você já deve ter adivinhado, ela me proibia de sair com garotos. Garotos só vão te distrair das coisas que realmente importam. Vá para o seu quarto e pratique para o concurso de soletração. Tudo bem, mãe. Mas eu não conseguia parar de pensar no nosso vizinho misterioso. Às vezes, eu levantava os olhos do meu livro para observar o Ethan pela janela. Naquela noite, ele estava do lado de fora observando a chuva, até que viu um carro com vidros escuros passando pela nossa rua. Assim que o Ethan percebeu, ele correu para dentro de casa. Definitivamente havia algo de errado com aquele cara. Na manhã seguinte, mamãe penteou meu cabelo e me levou para a fase de qualificação da competição. Quando chegamos lá, ela encontrou uma mulher que não reconheci e elas começaram a brigar como dois gatos raivosos. Samantha, você voltou? Que coragem a sua! Essa cidade é pequena demais para nós duas. Então por que você não se muda daqui? Alana e eu iremos embora quando ela vencer essa competição e entrar em Harvard. Continue sonhando. Minha Vicky vai ganhar o concurso de soletração. Não é mesmo, querida? A filha da Samantha, Vicky, estava sorrindo arrogantemente. Nossos olhos se encontraram e o sorriso dela fez meu sangue ferver. Ela não sabia com quem estava se metendo. Claro, mamãe. Vai ser como tirar doce de uma criança. Essa é a minha menina. Samantha deu uma risadinha. Parecia que minha mãe ia atacá-la, então tive que intervir. Depois que arrastei minha mãe para longe, ela me contou que a Samantha era sua inimiga jurada. Uma vez ela roubou meu projeto e levou todo o crédito por ele. Não se preocupe, não vou deixar a Vicky vencer. No entanto, a Vicky acabou sendo uma adversária digna. Estávamos mano a mano. Sua palavra é congenialidade. Mamão com açúcar. C-O-N. Nós duas passamos facilmente na fase de qualificação. Havia várias outras rodadas pela frente. Vicky e eu também nos tornamos rivais na escola. Ela era minha colega de classe. E tenho que dizer, aquela garota era profissional em jogar sujo.
Quem jogou água na minha mochila? Vicky vai pagar por isso. Eu fiz o meu melhor para transformar a vida daquela garota arrogante em um inferno. Um dia, Vicky disse que deveríamos descobrir de uma vez por todas qual de nós era melhor. Pedi aos meninos do clube de natação que enchessem a piscina da escola de gelo. Quem ficar mais tempo na água fria, vence. Isso parece meio idiota. Você está com medo? Droga, eu não podia deixá-la vencer e pulei na piscina. Brrr, parecia que eu fui transportada para a era glacial. Nenhuma de nós ganhou porque ambas aguentamos 10 minutos. Na manhã seguinte, acordei com tosse e febre alta. Mamãe ficou furiosa quando descobriu sobre a nossa aposta. Como você pode cair nessa? A Vicky enganou você para te deixar de canto e vencer a competição. Fiquei em casa naquele dia. Para passar o tempo, olhei pela janela. Imagine minha surpresa quando vi uma garota com um chapéu de abas largas entrando na casa do Ethan. Ora. Essa é a namorada dele? Fiquei curiosa e passei o resto do dia olhando a casa do Ethan. Sabe qual foi a coisa mais maluca? Algumas horas se passaram, mas aquela garota nunca saiu da casa dele. Quando escureceu, Ethan começou a tapar as janelas do porão com tábuas, parecendo sombrio. Meu coração afundou e tive uma terrível suspeita. E se ele estivesse escondendo aquela garota no porão? Por que ele era tão esquisito? Eu não tinha uma resposta para nenhuma dessas perguntas e acabei dormindo. Acordei me sentindo muito melhor e queria ir para a escola. Mas, em vez disso, minha mãe me levou para o hospital. Precisamos ter certeza de que você está saudável. Reencontramos a Samantha e sua filha no hospital, acredita nisso? Aparentemente a Vicky também pegou um resfriado depois de mergulhar na água fria. Agimos como se não nos conhecêssemos, mas nossas mães explodiram como panelas de pressão e continuaram discutindo até que minha mãe gritou algo inesperado. Não acredito que já fomos melhores amigas. O quê? Vicky e eu não podemos deixar de trocar olhares perplexos. Nossas mães nem sempre foram inimigas juradas, então eu mal pude acreditar no que estava ouvindo. Naquela noite eu estava sentada no gramado em frente à nossa casa fazendo carinho em um gato de rua que às vezes vinha comer, quando um arbusto de repente começou a falar comigo. Psst, Alana, podemos conversar? Ok. Eu não estava louca. Era a Vicky que estava se escondendo nos arbustos. Por que você está se escondendo? Não quero que sua mãe nos veja juntas. Ela não tá em casa, pode sair. O que você quer? Sinto que nós duas não passamos de projetos para as nossas mães. Elas estão competindo uma com a outra, mas não deveríamos ter que seguir o exemplo delas. Sinceramente, concordo com você. Declaramos uma trégua e concordamos em nos tornar amigas para irritar nossas mães. Apertamos as mãos e tudo. Naquele momento, um panfleto do festival que eu queria ir caiu do bolso da Vicky. Nossa, é o meu sonho ir a esse festival, mas as finais do concurso de soletração acontecerão no mesmo dia. É só a gente não ir. Nossas mães se preocupam com essa competição, mas nós não, certo? Você tem razão. Eu deveria me divertir às vezes, ou logo estarei coberta de teias de aranha. Naquele momento, um caminhão parou na nossa casa. Estou aqui para fazer o isolamento acústico de uma casa. Estou no endereço certo? Nós não contratamos esse serviço, senhor. Ethan abriu a porta e acenou para o homem entrar. Fui eu. Preciso de isolamento acústico. Vicky olhou para o cara com estrelas nos olhos. Nossa, seu vizinho é lindo. É, mas ele tem muitos segredos obscuros. Contei a Vicky sobre todas as coisas estranhas que eu havia notado até então sobre o Ethan. Por que ele precisaria isolar a casa dele? Ele tem medo de que alguém escute os gritos das garotas que ele esconde em seu porão? Ai, isso é tão emocionante. Vamos descobrir o que ele está escondendo. O entusiasmo da Vicky era contagiante. Começamos a observar o Ethan. Ele era muito antissocial e raramente saía de casa. Vicky e eu ficamos muito próximas enquanto brincávamos de ser espiãs. É claro que nossas mães não sabiam que havíamos nos tornado amigas. E então, um dia, o Ethan saiu da casa e a Vicky teve uma ideia maluca. Definitivamente tem alguma coisa errada com aquele cara. Vamos entrar furtivamente na casa dele e dar uma olhada. Não, é perigoso e ilegal. Mas não havia como parar a Vicky. Ela pegou a chave escondida sob o capacho do Ethan e abriu a porta. Já volto. Me avise se ele estiver voltando, ok? Minha amiga entrou enquanto eu fiquei na porta, olhando em volta nervosamente. E então uma mão pousou em meu ombro. Quase gritei, mas depois percebi que era apenas a minha mãe. O que você está fazendo? Eu te disse, nada de garotos. Ela agarrou minha mão e me arrastou para casa. Se eu tivesse contado a ela que estava ajudando a Vicky, ela ficaria ainda mais nervosa. Então eu tive que ficar em silêncio. Um pouco depois disso, liguei para minha amiga para perguntar se ela estava bem, mas o celular dela estava desligado. Eu estava tão preocupada com a Vicky que fui até a casa dela. Eu esperava que minha amiga estivesse lá, sã e salva. No entanto, a mãe dela abriu a porta quando eu bati. A Vicky está em casa? Não. Ela saiu de manhã e não atende o celular desde então.
Ela parecia infeliz. Eu estava extremamente preocupada. E se o Ethan tivesse pego a Vicky em sua casa e feito algo ruim? Ai, não. Isso é horrível demais pra sequer pensar. Eu esperei até tarde da noite, mas a Vicky não apareceu. Então liguei para a polícia e pedi que checassem a casa do Ethan. Enquanto esperava a chegada dos policiais, fiquei em frente à minha janela e não tirei os olhos do covil daquele esquisitão. Logo a polícia chegou. Eles revistaram a casa, mas não encontraram nada suspeito. Desculpe por incomodar. Tudo bem, policial. Você estava apenas fazendo o seu trabalho. Os policiais foram embora e então o Ethan olhou diretamente pra mim e fez uma cara feia. Saltei pra longe da janela e tentei acalmar meu coração. Droga! O Ethan sabe que eu estou observando ele. Claro, os policiais me repreenderam por ligar para eles com uma falsa denúncia, assim como minha mãe. Mas a única coisa que me importava era que a Vicky ainda estava desaparecida. Eu estava morrendo de preocupação. Então na noite seguinte, assim que meu vizinho saiu novamente, decidi entrar furtivamente na casa dele e tentar encontrar algumas pistas. Prendi a respiração enquanto me arrastava por um corredor. Meu coração batia forte e não podia deixar de imaginar o pior. Estava tão escuro que não notei uma silhueta bem na minha frente. Bang! Esbarrei em alguém. Achei que fosse o Ethan e imediatamente o afastei. Mas para minha surpresa, no segundo seguinte, um cabide caiu no chão com um estrondo. Ai, minha imaginação está correndo solta. Mas assim que eu disse isso, ouvi passos pesados atrás de mim. O que você está fazendo aqui? Eu me virei e congelei de horror. Ops! As coisas estavam indo de mal a pior. Meu sangue gelou, mas ainda assim respondi o Ethan. Onde está escondendo a minha amiga? Ela está no porão? Seu monstro! Você é maluca? Você invadiu minha casa e ainda tem a coragem de me acusar de alguma coisa? Eu disse que o tinha visto fechar as janelas do porão com tábuas e colocar isolamento acústico em sua casa. Ok. Vem comigo. Ei, me deixa ir. Calma, eu não vou te machucar. Ele pegou minha mão e me levou até o porão. Quando o Ethan acendeu a luz, eu quase engasguei. Eu sou músico, toco violão e canto, viu? É um estúdio. Tapei as janelas com tábuas e isolei o porão porque não queria incomodar os vizinhos. Mais alguma pergunta? Na verdade, sim. Você se importa em explicar por que uma garota de chapéu entrou na sua casa e nunca mais saiu? Com esse chapéu? Sim. Aquela... era eu. O quê? Acontece que meu pai é político. Ele é um homem muito rígido e autoritário. Ele me proibiu de estudar música e sempre me disse para não envergonhá-lo. Então eu fugi de casa e vim morar aqui. Mas ele tem espiões por toda parte. Naquele dia, um deles quase me viu numa loja. Então comprei algumas roupas femininas e me disfarcei. Quanto mais ele falava, mais sombrio ele parecia. Senti a dor dele porque eu também estava em uma situação muito parecida. Me desculpe por invadir sua casa e te chamar de monstro. É que minha amiga está desaparecida e você estava agindo de forma muito suspeita. Estou me escondendo do meu pai, então não queria chamar atenção pra mim. Entendi. Minha mãe é muito controladora e às vezes também vai longe demais. Acontece que ele não era um cara mau. Ele até ia se apresentar no festival que a Vicky e eu queríamos ir. Daquele momento em diante, muitas vezes saímos juntos. Claro, minha mãe não sabia de nada disso. Ethan até me ajudou a procurar a Vicky. Fizemos posts nas redes sociais e penduramos cartazes de desaparecida na cidade. Eventualmente, minha mãe nos pegou em flagrante. Alana, você deveria estar se preparando para o concurso de soletração. Não perdendo tempo com o cara e com sua rival. A Vicky está desaparecida. Como devo me concentrar em uma competição desse jeito? Não seja ingênua. A Vicky e a mãe dela provavelmente fingiram o desaparecimento dela para tirar teu foco da competição. Vamos! Com um último olhar irritado para o Ethan, minha mãe me arrastou para casa. Esse garoto não vai mais te incomodar. De manhã, minha mãe e eu fomos para as finais do concurso de soletração. Eu não queria estar lá, mas ninguém perguntou minha opinião. Então, de repente, recebi uma ligação do Ethan. Alana, sua mãe descobriu a verdade sobre mim e ligou pro meu pai. Ele tentou me levar para casa, mas eu fugi. Estou a caminho do festival agora. Se quiser se juntar a mim, você sabe onde me encontrar. Ele desligou e meu coração começou a disparar. Talvez estivesse na hora de mostrar à minha mãe que eu não era sua marionete. Determinada, tentei escapar, mas minha mãe bloqueou meu caminho. Eu sei que você está planejando, mocinha. Eu não vou deixar você arruinar o seu futuro. Mãe, nada vai mudar se eu me divertir um pouco com os meus amigos. Estou indo bem na escola e entrar na faculdade não vai ser um problema. Viu? Elas vieram para a competição. Eu tinha razão. A Vicky ganhou sua confiança e depois fingiu seu próprio desaparecimento para que você parasse de se preparar e perdesse a competição. Eu não podia acreditar. Aquela bruxa me enganou. Isso fez meu sangue ferver. Eu tenho que vencer. Não importa como. Vicky também me notou e tentou dizer alguma coisa, mas eu não escutei. Pare de me alimentar com mentiras. Já chega! Logo a competição começou. Os participantes foram sendo eliminados um a um. Finalmente ficamos só nós duas. Foi tenso.
A Vicky só precisava de mais alguns pontos para vencer. Eu estava ficando nervosa. Vicky soletre com genialidade. Era isso. Mentalmente eu já havia aceitado a derrota. Afinal, a Vicky conhecia essa palavra perfeitamente. Mas então, para minha surpresa, ela cometeu um erro. De propósito. Sua mãe quase desmaiou e exigiu uma pausa. Fui aos bastidores falar com a Vicky. Por que você tá fazendo isso? A vitória estava nas suas mãos. Queria provar que a nossa amizade é muito mais importante para mim. Ela me disse que não encontrou nada suspeito na casa do Ethan. Quando ela saiu, eu não estava lá, mas a mãe dela estava. Ela descobriu que eu tinha feito amizade com a filha da inimiga dela e perdeu o controle. Ela me trancou no meu quarto e pegou meu celular. Eu ouvi quando você veio me procurar, mas minha mãe me proibiu de sair do quarto até as finais. Bom, pelo menos eu sei que você está bem. Percebemos que não queríamos mais ser peões na briga de nossas mães, então fugimos e fomos para o festival. Isso é incrível! Espera aí, minha mãe tá me ligando. Alana, onde você está? Exatamente onde eu deveria estar, em um festival com meus amigos. Desliguei meu celular e continuamos nos divertindo. Vicky e eu estávamos dançando e esperando o Ethan subir ao palco. Então, vi um homem carrancudo e de terno no meio da multidão. Ele estava procurando o Ethan e mostrando sua foto a todos. Droga, preciso avisar o Ethan que o pai dele está aqui. Naquele momento, meu amigo subiu ao palco. Vicky e eu nos aproximamos e começamos a agitar os braços, mas ele pensou que estávamos apenas cumprimentando. Ah, vocês estão aqui. Venham! Ele nos puxou para o palco. Para minha surpresa, consegui me livrar de todas as minhas preocupações e curtir. Nós três estávamos nos divertindo até que vi minha mãe, Samantha e o pai do Ethan. Eles pareciam furiosos. Nossos pais também nos notaram e imediatamente subiram ao palco para nos arrastar embora. Onde você acha que vai parar? Você está de castigo por 1 ano. Não vou deixar você me envergonhar mais. O público vaiou nossos pais por terem estragado o show, mas eles não se importaram. Logo, todos nós fomos arrastados para fora do palco e levados para casa. Minha mãe gritou comigo a noite toda e eu adormeci chorando. Mas de manhã, acordei e ouvi risadas na nossa sala. Quando cheguei lá, vi minha mãe e a Samantha conversando despreocupadamente. Ainda estou sonhando? Não, querida. É que tudo o que aconteceu ontem nos lembrou dos bons e velhos tempos. Samantha e eu nos lembramos do que é a juventude. Você e a Vicky não vão ser adolescentes para sempre, então deveriam aproveitar esse tempo precioso. Nossas mães nos deixaram continuar sendo amigas, e às vezes damos uma pausa nos estudos para nos divertir. Infelizmente, o pai do Ethan não caiu em si. Ele escondeu o filho em sua mansão e tirou seu celular. Olhei com saudade para a casa vazia do outro lado da rua e senti muita falta do meu amigo. Então, um dia, vi carregadores levando móveis para aquela casa. Uma mulher bonita estava lhe dando instruções. Fui até ela para cumprimentar nossa nova vizinha, mas então alguém me deu um tapinha no ombro. Ethan, o que você está fazendo aqui? Está vendo aquela mulher? É minha mãe. Ela finalmente se divorciou do meu pai. Nós dois vamos morar aqui agora. Eu o puxei para um abraço apertado e então a Vicky veio até nós. Uau! Nosso trio de ouro está junto novamente? Como vamos comemorar? Vamos patinar e depois nadar na piscina da cidade. Dessa vez sem gelo, ok? Esse foi apenas o começo das nossas aventuras. Eu tinha um verão e uma vida inteira pela frente. Você tem muitos amigos? Me conte nos comentários abaixo e não se esqueça de clicar em curtir.